Rafa, você já caiu no truque da gay triste? Peraí, triste de verdade ou triste, ai, tô sendo dramática? Triste, mas com um quê de drama. 3 emojis de carinha derretida e uma história tão convincente que você acaba pagando almoço, emprestando celular e ainda por cima dando colo. Ai, Lucas, se for esse tipo aí, não é tristeza não, tá? É estratégia de sedução com orçamento participativo. Pois o episódio de hoje é sobre isso. A Chique. história de uma gay carente, um boy generoso e um aplicativo de corrida que virou prova de crime passivo-agressivo. E dessa vez a gente resolveu fazer diferente, tá? Cada um vai contar esse rolo defendendo um lado da história. Eu vou defender a trambiqueira, uma jovem emocionalmente instável que só queria um ombro amigo, uma quentinha e talvez uma carona pra casa. Eu já vou estar com a vítima, né? Alguém tem que estar do lado dela. Um homem de bom coração que só queria um date e acabou bancando a logística de um final de semana inteiro, com direito a corrida para ferveção e drama de padaria às 7 da manhã, você acredita? Pois preparem o print, o textão e o comprovante do Pix, porque essa história tem tudo isso. É drama, romance, pilantragem emocional e um fundinho de esperança de que talvez, só talvez, esse menino mude um dia. A história de hoje é: Tio, paga o meu Uber? Podcast Trambiqueiras. Lembramos que todas as histórias têm nomes, locais e profissões alterados. Até porque a gente quer proteger a fofoqueira que contou isso pra gente e a gente também que tá contando a história. Hoje a gente vai lá para São Paulo. Conhece? A cidade que nunca dorme, mas sempre cobra. Na cidade do metrô lotado, da gay com 2 bolsas, 3 carreiras, e do date às 11 da manhã e a terapia às 12, graças a Deus. São Paulo, território selvagem, onde balada tem que marcar com 3 dias de antecedência, meu bem. E relacionamento se desfaz por uma curtida errada às 4 da manhã. É nesse cenário de solidão gourmet e ferveção profissional que moram os nossos 2 protagonistas. Ricardo, o homem que acreditou, e Maurício, a gay que não prometeu nada, mas levou tudo. Ricardo é a nossa fofoqueira da vez. Tá com seus 43 anos, trabalha com produção de eventos e mudou para São Paulo há mais ou menos uns 2 anos. Veio cheio de planos. Quem não vai para São Paulo com planos, né? Expectativas, boletos e um otimismo típico de quem ainda acredita que as pessoas respondem mensagem por educação. Já o Maurício tem 25 aninhos, é bonito, simpático, cheio de iniciativa, vive aquela fase da vida onde tudo parece dar errado, menos o carisma. Publicitário com alma de cantor de musical, Maurício adora um bar de quinta, uma crise de identidade e uma oportunidade de conexão profunda com quem tem Wi-Fi em casa. Já o Ricardo, coração mole, mas mente afiada. Já passou por muita coisa e não se ilude fácil. Ah, vá, vá. Quer dizer, não se iludia, né? Até encontrar uma gay com carinha de perdida e fala mansa, recém-chegada numa cidade como São Paulo, o berço dos workaholics. Construir um grupo de amigos pode ser um baita desafio para alguns. Afinal, não é toda gay que é que nem vocês, extrovertida, né? Que fala com as mãos, tem 6 núcleos diferentes de amizade e deve estar pensando aí neste momento ouvindo. Ai, nada a ver, meu. Mó tranquilo conhecer gente em SP. Essa aqui é a experiência do Ricardo. E pra ele, não foi fácil assim, não. Uma observação, tá? Nós do Sul somos mais fechadas mesmo. Acabou conhecendo Maurício num aplicativo e foi justamente o que uniu os dois. Digo que foi justamente isso porque Maurício, a trambiqueira, é uma camaleoa, né? Sempre tinha um assunto para falar sobre a dificuldade de criar relações duradouras na cidade cinza, e isso aproximava os dois. Fazia Ricardo se sentir entendido, ouvido. É, olha só, o Maurício também se encantou pelo Ricardo, tá? Do jeito dele, mandava meme de casal, emoji de lua com cara de safada, mensagem fofa de bom dia, dormiu bem. Um cara esperto, que sabia como se aproximar das pessoas. Ó, pode falar o que for, mas o Maurício se envolveu sim. Só que talvez se envolveu com vários envolvidos ao mesmo tempo do envolvimento envolvente. O gato tem um coração tipo um apezinho compartilhado no centro de São Paulo. Sempre cabe mais um? Ah, eu não sei se isso cola não, amigo, mas depois de beijos embalados, rolaram 2 encontros mais íntimos à casa do Ricardo e umas saídas por aí. Veio o convite pro date diurno, aquele date sério, sabe?
Coisa rara na vida da bicha moderna. Uma quinta tarde, solzinho na cara, barzinho com possibilidade de beijo sem batom borrado. Mas de última hora, o Maurício desmarca. Disse que ia num happy hour com o povo do escritório. Afinal, era novo no emprego e queria se enturmar. Exatamente, tadinho! O menino tinha sido finalmente incluído num happy hour com o povo do trabalho. Um evento simbólico, tá? Quase um ritual de aceitação corporativa. E como ele já vinha falando pro Ricardo sobre a dificuldade de criar os vínculos em São Paulo, pô, era coerente. Era. Ricardo também achou. E, como bom anfitrião que é, um fofo, um muso, entendeu. Mandou um sem problemas, a gente marca outro dia. E um emoji de coração, muito fofo. E seguiu a vida. Só não sabia que a noite ia continuar sem ele. E sem música nenhuma até às 5 da manhã, quando o celular começou a tocar. 5 da manhã, o celular do Ricardo começa a vibrar, não é alarme, não é boy fixo, nem ligação comum. Era uma chamada de vídeo pelo Instagram de uma pessoa desconhecida. Um desespero. Sim, desconhecido pro Ricardo, né? Porque quem tava do outro lado era Maurício, a gay em apuros, sem dignidade, sem celular, sem rumo, mas com carisma suficiente pra convencer alguém a emprestar o login e a câmera frontal. É muita cara de pau. O Maurício tava aos frangalhos, gente, tadinho. Disse que o celular tinha sido furtado, que ele tava sozinho, bêbado, sem acesso a nada. E aí ele pensou em quem? No Ricardo. Olha lá. Uma escolha emocional, uma escolha segura. E com cartão de crédito. Pois é, ele pediu que o Ricardo chamasse um Uber até a casa dele. E vou dar um tempinho pra vocês pensarem no que o Ricardo fez. Ai, gente, pelo amor de Deus, uma bicha vivida dessa. A bichinha obedeceu. Chamou o Uber. Porque é uma gay de coração mole. Senso de acolhimento elevado e uma leve mania de achar que precisa agradar todo mundo. Tem que ver isso na terapia, hein, Ricardo? Tá difícil. Ai, pois é. Eu que diga. Eu cuido disso na terapia também. Bom, daí o Maurício chegou no AP ainda meio trôpego, cheirando a desespero. Sabe aquele cheirinho de energético vencido que vem junto com você na balada? Então, chegou explicando todo o caos. Tinha tido o celular furtado em algum momento ali da noite. Ele precisava urgente entrar no aplicativo do banco, bloquear os cartões, checar os documentos, enfim. Um drama que só se resolve com Wi-Fi, um computador e um mínimo de empatia. E põe empatia nisso, hein? O Ricardo, coitado. Aliás, Ricardo um pouco além do coitado, né? Eu acho que aqui ele já tá passando dos limites de ser trouxa. Já tá testando a minha paciência. Na próxima a gente troca de lado, tá, Rafa? Ele ligou o notebook, ajudou a gay a bloquear as contas, serviu uma aguinha, ofereceu uma camiseta limpa, até conchinha ofereceu. E a pilantra da Maurícia aceitou, claro. Aliás, quem não aceitaria, né? Um clima de ufa, sobrevivi com afago e travesseiro compartilhado. No dia seguinte, o fofo do Ricardo ainda emprestou um celular antigo pro Maurício conseguir se comunicar, até ele arrumar o dele. Pediu almoço pros dois e pagou, no caso, e depois ainda bancou outro Uber pro Maurício voltar pra casa. Ou seja, foi quase uma operação de resgate, com logística, suporte emocional e assistência técnica, tudo incluso. Olha, realmente, eu vou ter que estar tirando o chapéu, porque essa gay tava empenhada em ser boazinha. Mas não julgo, faria igual. Sou muito cadela de homem, meu namorado que o diga. Agora, amigo, imagina, tudo isso foi numa sexta. Mas que é a cereja do bolo. No dia seguinte, o Ricardo convidou o Maurício pra sair de novo. Ele tava encantado. Ele queria ver a gayzinha mais uma vez. Pra esparecer, dar uma volta, esquecer o que tinha acontecido. E o que o Maurício respondeu? Ai não, vida. Tô meio mal ainda. Preciso de um tempinho, sabe? Preciso descansar. E aparentemente, descansar exige deslocamento. Porque foi só o Ricardo sair de casa que o aplicativo do Uber mandou uma notificação suspeita. Uma corrida na conta dele, usando o celular que ele tinha emprestado pro Maurício. Vou dizer pra vocês que tá começando a ficar difícil de defender essa gay. Mas assim, não apenas usar o aplicativo, né? Usar a corrida, mas o destino da corrida. Eu acho que isso é o pior. Porque era uma balada, isso mesmo. Enquanto mandava mensagem dizendo que estava deitado, triste e recolhido, o Maurício estava indo pra gandaia, pra pista de dança. Provavelmente de cropped, de pulseira neon e um leve cheiro de desonestidade. O Ricardo viu. Achou estranho, mas preferiu não falar nada.
continuou trocando mensagens fofas de força, vida, vai ficar tudo bem. Mas meus amigos, não parou por aí, porque essa pilantra da Maurício não tem limite. Às 2 da manhã, o sistema acusou mais uma viagem. Dessa vez saindo da balada e indo direto pra Chile. Sabem, a Chile? Ela mesmo, a sauna. Que gay descarado. A gata precisava de uma tour de regeneração espiritual, tá? O problema é que a regeneração espiritual precisou passar por 2 casas noturnas com transporte incluso no cartão do crush que tava em casa. Oh, meu Deus! Mas eu acho que agora vem a parte que eu me identifico com o Ricardo, neste momento. Porque ele viu tudo calado. Paciência de um monge tibetano. Não mandou mensagem, não confrontou, não cancelou nada. Deixou seguir. Preferiu o golpe do silêncio. Respondeu com carinho, desejou boa noite e seguiu sua noite, como se não soubesse que Maurício estava suando glitter em alguma cabine. E eu vou dizer exatamente o que eu faria. Bom, afinal, tem coisa que se resolve melhor com ironia do que com raiva. E no domingo, meus amores, no domingo veio o acerto de contas. Quase meio-dia do domingo. Ricardo, ainda deitado, com o celular na mão e as notificações do Uber piscando como alerta divino, decide ir direto ao ponto. Aliás, a gente tem sangue frio, né? Mas uma hora a gente precisa jogar a merda no ventilador. E foi exatamente o que ele fez. Abriu o WhatsApp e mandou: Oi, tudo bem, Maurício? Como tava a Chile ontem? Chile? Ai, não entendi. Eu fiquei em casa ontem à noite. Tava em casa? Ah, engraçado. É que o celular que eu te emprestei, sabe aquele? Tava logado na minha conta do Uber, quem diria, né, gay? E segundo ele, tu saiu da balada às 2 da manhã e foi direto pra Chile. É. Então, porra, meu, sabe o que foi? Eu tava mesmo meio mal. Os conhecidos me chamaram, eu achei que sair um pouco podia me ajudar, sabe? Aí, meu, acabei topando. Mas eu nem entrei na Chile, tá? Achei a ideia meio nada a ver. Fui até uma padaria que tem ali do lado, fiquei por lá mesmo, comendo uma coisinha. Depois eu fui embora. Comendo morangão. 5 horas na padaria. Imaginando aqui se era um café da manhã ou rodízio de pão francês, né? Às vezes era sonho, vai saber. Mas eu sonhei. Eu sonhei que tava dormindo enquanto você usava o meu cartão de crédito. E foi um pesadelo. Ai, bom, desculpa, tá? Eu devia ter te falado, eu sei. É que eu não quis parecer falso nem nada. Eu só não sabia como dizer que eu queria ir lá pra balada. Ai, foi mal mesmo, desculpa. Sim, tudo certo. A gente nem namora, na verdade, né? Não tem que dar satisfação onde vai. Pode curtir com quem e onde quiser. Zero sentimentos, tu mentir pra mim. Era só falar que tinha outros planos, beleza. Mas fique em paz, tá tranquilo. Só eu vou cobrar o Uber mesmo. Pode me pagar. Sem escândalo, sem textão passivo-agressivo, sem story com indireta e uma música da Pablo Vittar. O Ricardo encerrou essa tour com um simples "me paga meu Uber". Simples. Um clássico da dignidade gay paulistana. E a Maurício pagou. Ainda naquele dia. Aliás, ela tinha sido pega, né? Mas o celular emprestado, esse ela só devolveu depois de um mês e só porque o Ricardo cobrou, viu? E cobrou muito para o celular ser devolvido. E ainda assim o Maurício mal puxava assunto. Virou aquela gay que muda de calçada quando vê a vítima, sabe? Aquela que some no escuro da balada e aparece no fundo do story com outro grupo, outro boy e outro golpe prestes a acontecer. Mas, fazendo aqui o meu papel de advogado do jovem Maurício, gente, às vezes a vergonha é maior que a dignidade. Não sei se ajudei, mas poxa, empatia, minha gente, empatia. Olha, depois do silêncio, da devolução tardia e da frase "sumi, mas sou grato", os dois nunca mais se falaram. E que bom, né? Mas como São Paulo é grande, mas o mundo é pequeno, eles ainda se esbarram de vez em quando nas baladas da vida. Só que sempre com uma constante. O Maurício nunca está com a mesma galera. Cada semana tá num grupo novo, núcleo diferente, como se fosse um figurante itinerante do próprio círculo social. E aqui vai mais uma carteirada dos mais 30. Gente, desconfie de quem nunca tem grupo de amizades fixas, tá?
É muito estranho e às vezes tem coisa ali. E o Ricardo, com o tempo, e com fofoca também, que circula mais rápido que flyer de rave de metrô, foi percebendo o padrão. Muita gente já conhecia a fama desse gay. E o que diziam era sempre parecido, que ele era carismático, envolvente, mas folgado. Não parava em nenhuma turma, que sempre estava colado enquanto era conveniente, e sumia quando o corre apertava. Sabe aquele amigo que vem, toma um golinho do teu combinho, que vai lá, pega uma cervejinha das 2 que tu comprou? É esse tipo de gay. Ou seja, a famosa bicha nômade, né? Tem 1000 contatos no celular, mas ninguém que confie nela pra segurar a bolsa no banheiro. Vive no rolê, mas nunca é o after. Fala de afeto, mas sempre com rodízio de afiliados e uma leve mania de aparecer quando tem vantagem emocional envolvida. Sinceramente, eu desisto de defender o Maurício nessa história. E até hoje, quando elas se cruzam, finge que não se conhecem. Ricardo segue pleno, Maurício muda o olhar com quem vê esse professor de cursinho. Aquele misto de vergonha com amnésia seletiva, sabe? É, mas o que ninguém sabe, ou talvez até saiba, sei lá, é se o golpe dele foi planejado ou não. Às vezes a gay só tava emocionalmente desorganizada mesmo, sabe? Vai ver, só queria um apoio e o Uber de graça foi só um acidente conveniente. Um pequeno deslize de uma gay com tantas histórias na cabeça. O fato é que numa cidade como São Paulo, onde a solidão tá sempre do lado e a festa tá sempre ali chamando, a linha entre acolher e bancar é muito fina, né? O Ricardo quase virou sugar daddy, emergencial de um crush com um roteiro de caos. Assim, são acasos da vida, mas às vezes você pode estar pagando Uber pra alguém, né? Mas e você? Já acolheu uma gay em crise e acordou com seu cartão no Uber da farsante? Já emprestou celular, almoço, carinho, ainda levou um ghost como sobremesa? E você, Lucas? Apesar que assim, pra quem ouviu o piloto, sabe que você cairia nessa, não vem não. Ah, eu vou abrir um pequeno espaço aqui pra dizer que eu já fui o tio do Uber. Eu já fui o tio do Uber, já paguei Uber pra gay que tinha esquecido as chaves da a chave do apartamento dela. Ela teve que ir pra casa de um amigo, e aí com esse Uber que eu paguei pra ela ir pra casa de um amigo, ela esqueceu o celular dentro do Uber, e eu tive que pagar no dia seguinte o Uber Flash pra devolver o celular pra ela, que o motorista tinha me entregado porque estava na minha conta, né. E esses 2 Ubers nunca mais cobrei, porque eu acho que se em um date a pessoa já foi esse caos todo, melhor ficar longe, né. E o pior é que, assim, isso é muito típico, eu acho, de quem. Não vou criar um perfil, assim, porque também pessoas são diferentes. Mas eu vejo muito uma galera que nasce, cresce ali dentro da casa dos pais, depois acaba indo pra capital, e aí. Pô, viveu a vida toda enrustido, de repente, e aí descobre a noite, descobre um monte de gente, não quer escolher ninguém, quer ter amizade com todo mundo, fica em cima do muro nas relações. E assim, a vida ensina, gente, a vida ensina. A gente vai entendendo como as relações funcionam. Todo mundo já foi meio Maurício uma vez na vida, de querer se enfiar em rodinhas que não nos pertencem, de querer estar em lugares que a gente quer simplesmente estar ali, independente de quem são as pessoas. A gente acredita muito quando é jovem em status, a gente acha. Eu tive um primeiro namorado, eu tinha esse problema com ele, porque ele era um cara muito vidrado nessas relações. Então ele queria muito estar dentro da rodinha das influencers da cidade, das pessoas que estavam nos melhores rolês, nos melhores restaurantes. E, cara, às vezes você não cabe ali. Às vezes você nem é bem-vindo. E você tá tão obcecado que você não percebe, que você não que você não pertence. Eu mesmo, depois aí de muitas aventuras na vida, mesmo de muito tapa na cara e na bunda, a gente aprende que a gente consegue observar essas relações. Mas o que eu ia dizer é que mesmo depois de mais velha, eu tenho medo de cometer isso. Eu sempre tenho aquelas pessoas que eu confio muito e que eu chego e falo, amiga, você que é a minha amiga sensata, eu tô passando vergonha? Porque assim, às vezes a gente tá tão obcecado por algo, a gente tá tão afim de ser aquele amigo, ou de ser aquele parceiro, ou de ser, tipo, aquela pessoa, que a gente se enfia em lugares que não são nossos. Não, exatamente, assim, e agora falando um pouco sobre a trambiqueira, eu acho real que não foi planejado. Eu acho que foi o golpe da conveniência, sabe. Foi conveniente,
E vamos deixar assim, vai que dê certo. E isso é muito importante, porque às vezes a gente é novinho e acha que a gente é muito esperto, só que assim, a gente não é, tá? Um spoiler pra vocês, tá? E é bom também que os nossos ouvintes podem perceber que, assim, a gente não tá falando só de golpe que envolve grana. Aqui, vocês podem mandar a história de vocês pra falar de pequenos trambiques. O lance é assim, ó, teve uma atitude duvidosa, questionável, manda aqui que a gente faz o roteiro e a gente transforma num episódio. A gente vai ficando por aqui, mas antes a gente lembra novamente que os nomes, locais, profissões foram alterados, porque a gente gosta de proteger as trambiqueiras e as fofoqueiras, né? Que tem coragem de contar a história aqui pra gente. É, nesse caso, aí ficou difícil, né, amigo? Porque assim, essa história transpira São Paulo e a fofoqueira autorizou a gente manter a cidade. E se você conhece uma história de gay trambiqueira, da sapatão do golpe do Pix no grupo da igreja, de um casal que vive de vender air fryer na OLX, mas não entrega, manda pra gente no meconteseuTrambique@gmail.com. Ou manda por DM lá no nosso perfil no Instagram, que é o @trambiqueiras, com QAY, igual escreve aqui no nome do podcast. Lembrando que depois que o teu roteiro for escrito, a gente manda pra você aprovar, então pode mandar tranquilo que você vai ter a sua identidade preservada. E é isso, Rafa. A gente vai ficando por aí. Comente, paga meu Pix e a gente vai saber que você ouviu até o final. Gente, é isso. Um beijo pra vocês e ó, cuidado com aquele boy que te liga de madrugada dizendo que tá mal e tudo mais. Porque é isso, né? Eles estão por aí à solta, a gente que não abre o olho não. Beijo, gente, até a semana que vem. Até semana que vem.